Olá, meus queridos. Espero que tenham aproveitado o tempo de vocês de férias, essas 2 semanas, um tempo de descanso, um tempo com a sua família, um tempo de fazer algo diferente, algo novo. E vamos recomeçar agora os nossos estudos, terceiro bimestre, né, reta final do ano letivo. Pegue sua apostila, apostila 3, capítulo 3, onde estaremos estudando as bases da reprodução. Acompanhe a partir da página 46. Vamos começar. Nessa primeira parte do capítulo 3, Bases da Reprodução, nós temos uma série de conceitos que são fundamentais no estudo da gametogênese, da formação dos gametas, no estudo dos animais, das plantas que teremos a seguir, né, no nosso curso de biologia do ensino médio. Então, pessoal, eu peço que vocês tenham muita atenção a esses conceitos. De repente, seria até interessante, como sugestão, eu vou colocar aqui para vocês copiarem esses slides no caderno, porque a hora que a gente copia, é uma forma da gente estar gravando, estar fixando o conteúdo, ok? Então, copiar esses conceitos, separar, eu sei que tem na apostila, mas ter um esquema no caderno com esse conteúdo vai ser muito importante, né, para o teu estudo, para a tua fixação desse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Reprodução. Reprodução é a capacidade de gerar descendentes, né? É uma propriedade da vida que pode ser realizada de diferentes formas. Nós temos 2 tipos de reprodução. Primeiro tipo, reprodução assexuada. É um tipo de reprodução em que um só indivíduo pode originar muitos outros, que são semelhantes ou idênticos entre si, pois terão a mesma informação genética. Nós falamos sobre reprodução assexuada lá no início do ano, nas nossas aulas presenciais, ok? Então, a reprodução assexuada é onde acontece a formação de clones, indivíduos idênticos. Então, não há variabilidade genética. Veja que eu coloquei até em letras maiúsculas, sem variabilidade genética, salvo uma mutação, né, acontecida por situações ambientais, algo diferente. Mas, em modo geral, na reprodução assexuada, os indivíduos não têm variabilidade genética nenhuma. Reprodução sexuada. Ocorre a produção de gametas, gameta masculino e gameta feminino, e a fecundação, que é a união desses gametas. Aqui sim, ocorre a variabilidade genética, que vai levar com que o indivíduo consiga se adaptar melhor ao ambiente onde ele vive. Retomando, reprodução assexuada, sem troca de material genético, produção de organismos geneticamente idênticos, os clones, em condições ambientais próximas das ideais, sempre, né? São sensíveis às variações ambientais, sem necessidade de encontro de organismos, há um menor gasto metabólico e comportamental, e geralmente ela é rápida, com produção de muitos indivíduos. Reprodução sexuada, com troca de material genético. Então, aqui ocorre a produção de organismos genética e fenotipicamente diferentes, quer dizer, a forma externa, a aparente são diferentes. São semelhantes entre si aqueles da mesma espécie, mas são diferentes, né, na sua estrutura genética e como eles aparentam isso. Em condições ambientais, próxima das ideais e em condições adversas. Necessidades de encontro de organismos ou de gametas. Então, a reprodução sexuada leva à variabilidade genética. As condições ambientais não precisam ser as melhores para que ela venha a acontecer. Há um maior gasto metabólico e comportamental. E, em relação à reprodução assexuada, a sexuada ela é mais lenta e produz menor número de indivíduos.
Conceitos relacionados à gametogênese. O que é a gametogênese? É o processo em que se formam os gametas, que transportam o material genético para a fecundação. Relacionado à gametogênese, nós temos os seres dioicos. Seres dioicos são organismos de sexos separados, isto é, um organismo macho e outro organismo fêmea. Seres monóicos são organismos que apresentam os dois sexos no mesmo corpo, isto é, macho e fêmea. Podem realizar fecundação cruzada com outro, indivíduo ou autofecundação. A autofecundação, pessoal, sempre vai ocorrer em reações adversas, que não tem jeito de se ter uma fecundação cruzada. Por quê? Porque a intenção é sempre aumentar a variabilidade genética para que o indivíduo possa ter maior adaptação ao meio em que ele vive. E isso quem produz essa variabilidade genética é a fecundação cruzada, porque irá existir uma variação de material genético aqui, ok? Então, autofecundação só em situações em que o indivíduo não tem como realizar uma fecundação cruzada, ou seja, uma fecundação com outro indivíduo diferente. Fecundação cruzada é o processo em que ocorre a união dos espermatozoides de um indivíduo com o ou os óvulos de outro indivíduo. Autofecundação, processo em que os espermatozoides de um indivíduo fecundam os seus próprios óvulos. Dicogamia é um processo em que a produção de gametas masculinos e femininos ocorre em períodos diferentes. A dicogamia ela é comum em indivíduos hermafroditas, indivíduos monóicos, que têm tanto o aparelho reprodutor masculino e feminino. Mas para que não haja a autofecundação, e sim a fecundação cruzada, esses sistemas, masculino e feminino, eles amadurecem em tempos diferentes, ok? Fecundação interna ocorre no interior do sistema genital feminino, ou seja, ocorre no interior do corpo feminino. Fecundação externa ocorre fora do organismo feminino, em meio líquido. Por exemplo, a maior parte dos peixes, os peixes ósseos, eles liberam na água os seus gametas, óvulos e espermatozoides. Então, é uma fecundação externa. Esses gametas vão se encontrar em meio externo ao corpo desses animais. Tipos de desenvolvimento. Desenvolvimento, do zigoto. Como é que vai se desenvolver? Nós temos aqui o desenvolvimento direto desse embrião, que vai se desenvolver. Então, o desenvolvimento direto é sem fase larval no desenvolvimento. Tá? Ou seja, não existe metamorfose, transformação. O filhote já nasce parecido com a mamãe e com o papai. Ok? Então, vai nascer um cachorrinho. O cachorrinho já nasce com as 4 patinhas, com orelhinha, bem parecido já com um animal adulto. Então, o desenvolvimento direto, ele acontece em répteis, em aves e mamíferos. Desenvolvimento indireto tem fase larval no seu desenvolvimento. Então, o embrião vai sofrer uma metamorfose, ok? Exemplos, maioria dos insetos e anfíbios. Anfíbios, sapos, o girino. Então, o girino é a fase larval do sapo. Então, existe uma fase de transformação até a forma adulta. Estratégias reprodutivas especiais. Então, vamos ver a primeira. Partenogênese. Ocorre desenvolvimento de óvulos não fecundados. Então, óvulos, eles, na partenogênese, eles não são fecundados e eles vão se desenvolver por ação hormonal,
e dar origem a um indivíduo. O exemplo clássico de partenogênese é a origem dos zangões numa colmeia. Então, numa colmeia, a rainha, alguns óvulos da rainha não vão ser fecundados. Eles, por ação hormonal, vão se desenvolver e dar origem ao zangão, ok? O segundo caso, nós temos a poliembrionia. É o caso em que de uma célula ovo ou zigoto, que se divide, vai originar vários embriões, ok? Esse aqui é o caso em que ocorre os gêmeos idênticos, gêmeos univitelínicos. Então, de um zigoto só, de uma célula ovo só, vão ser formados 2, 3 ou até mais botões embrionários e eles irão se desenvolver e originar indivíduos idênticos, ok? Pedogênese é a ocorrência da reprodução assexuada em um organismo que ainda se encontra no estágio de larva, ok? Exemplo clássico da pedogênese é no esquistossoma, esquistossoma mansoni, que causa a doença esquistossomose ou barriga d'água. Neotenia consiste na ocorrência de maturidade genital e reprodução sexual em indivíduos que ainda não perderam completamente as características do estágio larval. Outro exemplo que nós temos aqui, que é clássico, é do axolote, que é uma salamandra, um anfíbio, ok? Vejam aqui a imagem desse animal. Ele ainda tem características embrionárias, né, que permanecem na sua fase adulta, tá? Vamos agora estudar os ciclos de vida que acontecem nos seres vivos. São 3 tipos básicos de vida, ok? O primeiro, quando um ser vivo ele é aplobionte, aplonte. Bom, neste ciclo de vida, há uma só forma de indivíduo adulto, com células haploides. Veja lá, o indivíduo adulto tem células haploide, N. Por exemplo, as algas filamentosas de água doce, ok? Então, essas algas, elas produzem gametas femininos e masculinos haploides por mitose, de células também haploides. Então, o indivíduo adulto é haploide e produz os seus gametas haploides, todos com o número N de cromossomos. Da fecundação resulta um zigoto diploide. Olha só no esquema. O zigoto, ele é diploide, ok? Ele se divide por meiose. Então, veja lá, ocorre uma meiose zigótica, quer dizer, uma meiose que ocorre no zigoto e origina 4 esporos, que são células flageladas haploides, N. Cada uma das quais capazes de formar por mitose um filamento, no caso das algas, ok? O outro tipo de ciclo de vida dos seres vivos é o ciclo aplobionte-diplonte. No ciclo aplobionte-diplonte, há uma única forma de indivíduo adulto, que é diploide. Tá vendo lá? Olha no esquema. Indivíduo adulto, ele é diploide, 2N. O estágio haploide, ele é representado exclusivamente pelos gametas. Os animais, por exemplo, geralmente são diploides, 2N, e produzem gametas haploides, N, por meiose. Então, veja lá, ocorre uma meiose gamética, pois a meiose ocorre na formação dos gametas. A fecundação dos gametas produz o zigoto 2N, que por mitoses sucessivas origina um ser que é também diploide. E o último tipo de ciclo de vida dos seres vivos é o ciclo diplobionte. O ciclo diplobionte, ele caracteriza-se pela ocorrência da meiose espórica. Então, essa meiose, ela é importante na produção dos esporos.
O indivíduo adulto, ele é chamado de esporófito, ele é diploide, 2N. Então, ele vai sofrer meiose, a meiose espórica, porque ele vai formar esporos. E os esporos, eles são haploides, ok? Esses esporos, eles vão se desenvolver, eles vão formar um indivíduo haploide, chamado de gametófito, certo? E esse gametófito vai formar os gametas, vai dar origem aos gametas. Então, esses gametas vão se unir, vai acontecer a fecundação, vai dar origem ao zigoto, né, que é diploide. Esse zigoto vai se desenvolver e dar origem ao indivíduo adulto, que é o esporófito. Este ciclo de vida acontece nas plantas, nos vegetais. Vamos agora resumir estes ciclos de vida num mapa mental, ok? Em relação aos tipos de meiose. Então, onde ocorre a meiose? Na formação dos gametas, a meiose ela é final, ou chamada de gamética. Após a formação do zigoto, então é uma meiose inicial, ou uma meiose chamada de zigótica. Na formação do esporo entre o indivíduo diploide e o haploide, então é uma meiose intermediária ou espórica, ok? Então veja lá, a meiose zigótica acontece no indivíduo que é haplobionte, aplonte, que tem esse tipo de ciclo de vida, haplobionte, aplonte. A meiose espórica ocorre em indivíduos que têm o ciclo de vida diplobionte. E a meiose gamética ocorre em indivíduos que têm o ciclo de vida do tipo haplobionte, diplonte. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Deus abençoe você durante toda essa semana, em todas as suas atividades. E eu espero você na nossa sala de aula virtual. Até mais!